Deus é bom. Amém. Queria que você abrisse comigo Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículos, nós vamos ler do 3 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, 3 a 11. Começa assim. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Versículo 9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Em outras versões, vá e não peque mais. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nos traga a palavra que precisamos nesta noite, Senhor. Que seja uma palavra reveladora para nós, Senhor. Que seja algo que vai tocar o nosso coração, que vai fazer transformação na nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti, nós vivemos neste mundo, Pai. Nós temos a carne, a tendência, Senhor, para o mal, para o que é errado, Senhor. Nós precisamos estar sempre voltando para Ti, pedindo a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai. Que seja assim. Mais uma vez essa noite, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus podia condenar aquela mulher. Ele podia, mas não fez. Ele tinha do lado dele a lei. Ele tinha mais do que isso. Ele tinha moral. E ele não fez. E aí, eu dei como título dessa mensagem, né? Intolerante com o pecado e tolerante com o pecador. Eu vou repetir para você entender bem as duas palavras, para não se confundir. Intolerante com o pecado, mas tolerante com o pecador. Esta é a palavra. E aí Jesus disse, né, em outra ocasião, ele falou assim: sede santos, como eu sou santo. Ele mostra que ele não tolera o pecado. Ele não liberou a mulher porque ele não via nada demais no adultério. Não era isso. Não é essa a questão. A questão estava bem clara, né, que havia uma lei, inclusive por isso eles queriam pegá-lo. Então eles queriam ver qual era a reação dele agora. Ó, está aqui. E aí, vai dizer para matar ela ou não? Estavam testando ele, né? E aí, os versículos acima resumem, né, esse título que eu dei para a mensagem, eles resumem isso. Porque Jesus diz, no final, nem eu a condeno. Mostrando a tolerância, não com o pecado, mas com ela. A tolerância com o ser humano. A tolerância com o ser humano que falha. A tolerância que vem a partir de uma coisa que a gente vai falar mais adiante. A tolerância que todo cristão tem que ter. Todo cristão tem que ter.
todo cristão tem que ter. Quando você é intolerante, saiba que você traz sobre a sua vida algo ruim. E nós vamos ver isso aqui. Então, ele mostra tolerância com ela, mesmo que a lei mandasse que ele apedrejasse, ou que desse, né, o consentimento para que ela fosse apedrejada. E perceba que com aquele gesto ele vai antecipar. Olha só, talvez você não tenha percebido, mas ele antecipa o perdão. Olha só, Jesus, ele cumpriu a lei. Está escrito na Bíblia que ele precisava cumprir toda a lei, ele precisava ser um ser humano perfeito, né? Ele precisava fazer isso para nos trazer a graça. Então, ele ali, ele estava, presta atenção no que eu vou dizer, e trazendo graça sobre a vida desta mulher. Eles ainda estavam debaixo da lei. Jesus não tinha morrido ainda, mas ele antecipa isso e não condena aquela mulher que seria normalmente condenada. E o melhor da história, não o pior, mas o melhor, é que aqueles homens, com as palavras sábias de Jesus, eles ficaram quietos. Eles não tiveram moral, porque, lógico, ele tem a sabedoria toda do universo. E aí ele vai e joga uma frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu imagino, entenda, às vezes você fala com alguém, você pode falar algo assim, que está na palavra de Deus e não faz efeito. Presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes, você fala e não faz efeito. Quando você fala, direcionado pelo Espírito Santo, você fala e aquilo tem um peso. E esse peso vai fazer um efeito como esse. Gente, aquelas pessoas não respeitavam Jesus. Eles não respeitavam Jesus. Eles estavam ali criando uma armadilha. Como é que Jesus conseguiu isso? Moral, espírito, poder. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, ali ele antecipou a graça do nosso Deus. Ele antecipou, porque a graça só veio a partir do momento que ele morre por nós. Mas ali ele fez algo assim tremendo, ele tipo assim, furou o tempo. Furou o tempo, é que nem, lembra das migalhas do cachorrinho? Da mulher que pede para ele diz assim, ó, não está. Ou então, a outra que pede, e aí ele diz assim, não está no tempo ainda. Ele foi, várias vezes acontece com ele, mais uma vez ele acontece isso. Sabe, vá e não peque mais. Ele fala, vá e não peque mais. Agora mostrando a intolerância com o pecado. Por isso que eu falei que esse texto, ele vai elucidar o título que eu dei. Tolerância com o ser humano, com o pecador. E intolerância com o pecado. Vocês acham que a mulher nunca mais pecou? Claro que não, ela voltou a pecar. Talvez, lógico, a gente espera que ela nunca mais tenha adulterado, tenha mudado de vida. Mas pecar, ela voltou a pecar. Mas ele fala ali e mostra intolerância com o pecado. Vai e não peque mais. Você poderia dizer, não, vai e não peque mais no adultério. Não vou questionar isso. Eu estou querendo mostrar para você, né, você que está aí na live, você que está aqui, que há uma intolerância, há um radicalismo contra o pecado, não contra o pecador. E é isso. Entenda, quando a gente não faz isso, quando a gente não entende, quando a gente não tem isso é chamado de empatia, né? Quando você não tem uma empatia por uma outra pessoa, você condena. Quando você não pensa que ela é um ser humano, que essa pessoa é um ser humano, que a pessoa é falha, que ela de repente está lutando contra aquilo e não consegue vencer. Quando você não faz isso, quando você é intolerante, você a condena. Quando você não
entende o ser humano. O que me afasta do amor de Deus, eu quero que você entenda isso, é julgar. Olha só, eu mudei o patamar. Esse é um outro item, ó. O que me afasta do amor de Deus é julgar. Por que eu estou falando isso? E entenda, você só consegue afastar de você o amor de Deus quando você julga. Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos 8, por favor, projeta. Romanos 8, 38. Olha o que Paulo fala, assim, é bem nítido, é bem claro, né? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos afastar, mas tem uma coisa, nós podemos nos afastar. Nada de fora pode nos afastar, mas nós podemos nos afastar. E uma delas é julgar. A outra, você não se arrepender nunca mais, né? Começa a pecar e não se arrepende, isso afasta de Deus. Mas é você que está tomando ação. Na versão, na linguagem de hoje, vou pegar só um trechinho aqui do versículo 39, diz assim, eu gostei dessa ênfase aqui, em todo o universo, olha a ênfase, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe, a única coisa que pode te afastar do amor de Deus é, por exemplo, você julgar. Julgamentos são a forma mais eficaz de Satanás acabar com uma pessoa. Hoje é dia 10, concorda? 10 de dezembro? Saibam, entendam o que eu vou dizer. No mês de dezembro, Satanás faz a festa. Você que está na live, presta atenção no que eu estou te falando. Ele faz, por quê? Porque tem um dia de congraçamento, ou também no Ano Novo. Então, ele faz a festa para haver problemas dentro das famílias, haver falta de perdão, haver dissensão, haver separação. E uma das coisas é julgar, você julga, você não perdoa, você acha um absurdo, como é que essa pessoa vai fazer isso? E por que ela fez isso? E começa. Isso afasta você do amor de Deus, não só isso, é uma forma eficaz de Satanás acabar com a nossa vida, com a vida de uma pessoa. É uma maneira eficaz de acabar com uma igreja. É uma maneira eficaz. Quando a gente começa a julgar, quando a gente começa a fazer isso, você acaba. Porque ele destrói dessa forma a vida espiritual das pessoas. É assim que ele faz. Ele destrói a vida espiritual da pessoa. A pessoa fica com algo no coração, é como se ela pusesse, né, uma capa, e aí não permite, primeiro, do coração bater, né? Essa capa segura o coração. A outra coisa que acontece também é a troca. Não permite, porque você agora está bloqueado. E o bloqueio não é só na cabeça, não. O bloqueio é no coração também. Sentimentos são bloqueados. E aí você fica bloqueado. Isso é
terrível, eu estou falando para você. Eu ouvi uma vez uma estatística de que acontece muito suicídio na época das festas. As pessoas ficam mais entristecidas nesse tempo de festas. As pessoas ficam lembrando, meu pai deveria estar aqui, minha mãe, aí começa, mas ele não está aqui porque não sei quem não socorreu ele, e começa. E Satanás faz uma festa, e a gente precisa ser mais inteligentes. Nós precisamos ser inteligentes. Nós não podemos cair nessas furadas. Brigas dentro de família acontecem nessa época. É tudo para que você se afaste de Deus. Saiba, o problema de Satanás não é que você tenha problema com seu irmão. Ele quer afastar, o vínculo que ele quer afastar é o de Deus. Se você fizer um vínculo para fazer bandalha, né? Eu vou fazer um vínculo com essa pessoa aqui, ele não vai atrapalhar, ele quer mais é que você beba até cair, que você vá adulterar até, né, fazer as maiores besteiras, pegar AIDS. Ele quer mais é que você, as uniões erradas, ele quer mais é que faça, as uniões certas, ele quer destruir, e com Deus principalmente. E aí, sabe, Jesus disse que nós não poderíamos julgar, entenda, para que nós não fôssemos condenados pelo nosso julgamento. Como assim? Quem errou foi ela. Preste atenção. Quem errou foi a adúltera. Pedra nela. Eu não sei se você faria isso se você estivesse lá, eu espero que não. Mas pedra nela, a lei diz isso. Aí você ia levantar sua voz, a lei diz, tem que fazer. Eu conheço alguns radicais, né, que eu já vi cair depois por causa disso, porque julgaram, né? Porque Jesus fala assim nós seremos também julgados, e com a mesma intensidade. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, eu sei que você conhece o texto, mas eu vou ler. Mateus 7, 1-5, diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Está muito claro. Sabe o que você tem que fazer? Amar o pecador. Não tolerar o pecado. Você tem que dizer, olha, não peque mais. Não faça isso. Eu vou orar por você para que você não peque. Mas o pecador você tem que amar. Não pode fazer diferente. Seja qual for o motivo, seja o que tiver na tua cabeça, justiça é uma das coisas que vem ao nosso coração, né? Você pensa assim, não, eu tenho que fazer justiça, como é que essa pessoa fez isso? Ela não podia fazer isso, e começa a julgar. Sabe o que acontece? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Versículo 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Versículo 4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Olha só, isso aqui é a prepotência. Isso aqui, não sei se você percebe isso, mas tipo assim, olha o que diz. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco, deixa eu resolver o teu problema, eu vou parar com esse negócio, você não vai ser mais adúltera, eu vou resolver esse problema. Não. Como é que você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, versículo 5. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, para mim isso aqui é claro. Sabe como é que a gente tem que viver? É sem correr o perigo do julgamento. Mas é muito difícil não julgar. Eu concordo com você. Só que aí você pensa e diz assim, eu podia estar fazendo a mesma coisa. Eu podia estar fazendo a mesma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você.
Eu tenho exemplos durante a minha vida, são só 42 anos, então essa minha vida, né, dentro do Evangelho, só 42 anos, eu não sei nem se a conta está certa, mas é por aí. Mas 14 para 57. Alguém fez a conta? 42, ótimo. Gente, eu já vi Satanás, ouça o que eu vou dizer, você aí, olha o perigo. Naquilo que você condena, você cai. Porque Satanás dá um jeito, não só de você cair, mas dá um jeito de você ser descoberto. Vocês entendem? É um perigo nós julgarmos, é um perigo. É um perigo você virar justiceiro. Eu já fui justiceiro. Acho que todo jovem é justiceiro. Não tenho certeza porque eu não sou mais jovem, né? Mas todo jovem é justiceiro. Você sabia disso? Há um ímpeto pela justiça quando você é jovem. Quando você vai envelhecendo, eu não sou tão velho quanto o pastor Timóteo, mas quando você vai envelhecendo, né, você vai ficando mais tranquilo, mais condescendente. Mas, sabe, eu vi muita gente cair no erro que condenou. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Podem até achar, esse cara é bobo, porque ele não foi lá e deu uma chicotada nessa pessoa. Não, eu não. Por quê? Se eu fizer, eu posso cair exatamente no mesmo erro, ou num outro. Mas o perigo de você julgar é você errar. E digo mais uma coisa. Em geral, atenção, vai ter um monte de gente chateada comigo agora. Em geral, quando você julga, você já está errado. E eu não vou nem citar pastores que eu vejo lá, dando paulada em todo mundo. Parece que o cara é um desses lutadores de MMA. Sai batendo em todo mundo. Esse cara está devendo, gente. Ele faz isso para ninguém perceber o erro dele. É uma tática isso. Então, ou você vai cair no futuro, ou você já está no erro, e aí condenando o outro, você fica aliviado. Vocês entenderam como é que funciona? Eu não sou psicólogo, eu brinco sempre que eu sou tudo há 30 anos, né? Então, mas eu não sou psicólogo há 30 anos, né? Mas é uma coisa óbvia para mim, porque eu já vi isso acontecer. Então as pessoas não percebem o perigo do julgamento, o perigo de nós sermos julgados com a mesma rigidez. É um perigo nós sermos julgados com a mesma rigidez. Sabe, as pessoas fazem isso, julgam, se expondo a se afastar de Deus. Sabe o que você devia fazer? Perdoa. Perdoa, ama. Perdoa, ama, perdoa, ama. Se é você que está errado, se arrepende, ama. Se é outra pessoa, perdoa e ama. Há uma grande confusão, inclusive, há uma grande confusão sobre o que é julgar. Preste atenção no que eu vou dizer. O pecado que a pessoa está fazendo e julgar o próprio pecador. Há uma confusão, você não consegue discernir essas coisas direito. Normalmente você desce o malho e você atinge a pessoa e não o pecado. Você não consegue estimular a pessoa a deixar de pecar, você arrasa com a pessoa. Você não consegue fazer isso, discernir uma coisa da outra, você não consegue separar, como está escrito na palavra, que o Espírito faz, né? Então, nós não conseguimos, sabe? É muito difícil para a gente. Sabe o que você tem que fazer? Amar. Ama o pecador. Qual a melhor coisa a fazer? O que nós podemos fazer? Amar. Nós podemos fazer o que a palavra diz, não expor o pecado do irmão. Não exponha o pecado do irmão. Ama ele. Com ele, você fala o que a pessoa tem que fazer.
mas não exponha. Eu estou falando para você, quando você dá opinião sobre alguém, sobre alguma coisa, você está expondo, digamos que seja um pecado, né? Pode não ser, pode ser coisa que você não goste, você está expondo. E mais uma vez, você está dando munição para o nosso inimigo. Nós podemos, ao invés de expor, ao invés de condenar, nós podemos orar. Orar, não julga, ora por ele. Sabe, entendendo o que Jesus fez por aquela prostituta, entendendo, né? E aí a gente tem que comparar com a nossa vida e nos questionar, né? Aí você tem que parar para pensar assim, quem merece a salvação? No domingo eu estava falando sobre o esforço, é uma das coisas que eu falei, eu nem lembro toda a pregação, mas eu falei sobre nós nos esforçarmos, eu falei isso, né? Mas entenda, a salvação é pela graça porque a gente não merece. Eu tenho que me esforçar, mas a gente não merece. Eu tenho que buscar não pecar, ser santo como Jesus é santo, mas a gente não merece. Quem merece a salvação? Ninguém merece, ninguém. Quem pode ter salvação? Todos, inclusive a prostituta, a adúltera, o assassino, o político safado, todos podem ter salvação, todos. Quem merece? Ninguém. Quem pode? Todos, porque é pela graça do Senhor. Sabe, a gente tem que entender isso. E por último item, né? A base da vida cristã é o amor. A base é o amor. Seja o amor individualmente, né? Ou seja, na sua vida, né? Ou seja, numa comunidade dos santos, a base, ou seja, entre os homens, a base é o amor. Jesus deixou muito claro que a base é o amor. Ficou muito claro isso quando ele chega e é questionado, qual é o principal? Novamente estavam tentando, esses caras não eram fáceis, eles tentavam muitas vezes pegá-lo, né? Qual o principal mandamento? Aí Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Nas duas coisas, está falando do amor e talvez você não saiba, eu sei disso porque eu estudei, né? Eu fiz uma faculdade de teologia, e aí é muito interessante porque nos 10 mandamentos está o amor por Deus e o amor pelo próximo. Se você pegar os 10 mandamentos, e Jesus por isso, né, disse que ele não falou aquilo à toa, ele falou aquilo porque aquilo é a base dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, sabe, a base é o amor. E aí, o que nós vemos, né, é que Paulo, ele compara, né, a igreja a um prédio. Ele compara a igreja a um prédio sendo construído, né? E fala que nós somos ataviados, né? Nós somos ligados, né? E aí eu vou dizer para você, se a base é o amor, como é que se destrói um prédio? Tira a base, tira o alicerce, derruba, faz um alicerce podre, ou faz um alicerce apodrecer, o prédio vai cair. Quantos prédios a gente vê aqui pertinho da gente, né? Infelizmente, aqui pertinho da gente, ali na Tijuquinha, ou próximo, caiu um prédio, porque a base não estava boa. Então, como é que se faz para acabar com um cristão, ou com uma igreja? Tira a base. E eu vou dizer para você, quando você não tem a base, você começa a julgar. Quando você não tem amor, você começa a julgar. E é assim que Satanás age. Ele tira o amor. E muitas vezes o que começa a tirar o amor de nós e do relacionamento é o julgamento. Julgamento no casal. Puxa, começa
a julgar, não, porque você fez isso, por causa daquilo. A pessoa nem estava pensando naquilo, você começa a julgar, mas você deve ter feito isso por causa disso, aí começa a discussão. O julgamento é também a falta de perdão. Sabe o que você deixa de amar quando você deixa de perdoar? É também a falta da noção do amor que Deus tem por nós. E que Ele quer que nós tenhamos também e venhamos a reproduzir. Você tem uma obrigação como cristão, é ser amoroso. Você não tem a obrigação de ser justo. Você não tem a obrigação de ser juiz. Quem é o nosso juiz? Jesus Cristo. Você não tem a obrigação de ser juiz. Você tem a obrigação de amar. É o amor que nós temos que dar, que nós devemos dar. E aí, 2 versículos do famoso texto de Paulo, em 1 Coríntios 13, eu separei aqui, para mostrar que ele, aqui enfatiza como base o amor. 1 Coríntios 13, versículo 2, diz assim, e eu vou terminar. 1 Coríntios 13, versículo 2 diz assim, preste atenção, ainda que eu tenha o dom de profecia. Olha só, profecia é quem fala em nome de Deus, tá? Então, ainda que eu tenha o dom de profecia, na Nova Vida nós acreditamos que quando alguém sobe aqui e fala a palavra e o Espírito Santo está inspirando, essa pessoa está, entre aspas, profetizando, porque o profeta é o que traz a mensagem, tá? Então, não é aquela mensagem típica do eu, o Senhor, vos falo do Velho Testamento, mas é isso. Agora, por exemplo, eu espero que um monte de gente esteja ouvindo e sendo tocado. Quando eu faço isso, se o Espírito Santo está me guiando, se ele escolheu o tema, e se você está ouvindo porque ele escolheu o tema, eu estou profetizando. Mas preste atenção, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios. Sabe, todos os mistérios é entender como o universo gira. E todo conhecimento, e tem uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver a base, se eu não tiver amor, nada serei. E aí o versículo 7, pula para o 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a base. Se você tem a base, que é o amor, você sofre, crê, espera, suporta, e você não vai se afastar, e você não vai julgar, e você vai ficar firme, e você vai reproduzir o amor de Deus. É simples, porém complicado. Tudo começa por você fazer assim, abrir aqui a cabeça, a sua mente, e falar assim, Espírito Santo, eu estou com esse problema com essa pessoa. Dá para você mexer na minha cabeça? Dá para você me ajudar a perdoar? Dá para você me ajudar a não julgar mais? Dá para você me ajudar a ser transformado? Dá para você me ajudar, preste atenção, a consertar essa situação? Gente, Deus faz. Se você for honesto, se você for simples, se você for verdadeiro, Deus faz. Sabe o que Deus faz? O que fez com aqueles homens que queriam pegar Jesus. Eles estavam ali para pegar Jesus, aí Jesus vai e fala uma palavra. Todo mundo sai, e os jovens adoram isso, Começando pelos mais velhos, sempre os jovens falam sobre isso, Começando pelos mais velhos, Mas, sabe, o que ele fez? Ele fez pessoas que estavam a fim de pegá-lo pela palavra. O que aconteceu? A moral, o Espírito Santo fez todo mundo sair assim, cabisbaixo e quietinho. E diz o texto que ele continua escrevendo. Ele olha, cadê seus acusadores? Eles foram embora. Você acha que Deus não pode resolver um problema seu?
um problema de falta de perdão, um problema, você falou demais. Às vezes a gente fala demais, eu falo demais às vezes. E aí entorna o caldo. Eu já falei uma vez, já falei muitas vezes para muitas pessoas, quando eu faço besteira e percebo a besteira que eu fiz, eu falo assim, Deus, ameniza as consequências. Ponto. Pede para Deus resolver. Qual é o seu problema essa noite? O que está desculpa a palavra, o que está te apurrinhando? O que está te pressionando? O que está acontecendo nos seus relacionamentos? Você falou demais, você julgou demais, você não perdoou, você... O que você fez? Conserta. Ah, pastor, não dá. Dá. Pede ao Espírito Santo. Você sabe a estratégia que usou Jacó, de mandar na frente todo mundo para encontrar o irmão dele queria matar ele, queria trucidar, porque ele foi enganado pelo irmão, né? Por Jacó. Então, Esaú e Jacó. E aí, Jacó vai e manda na frente os filhos, as posses, e não sei o quê. E aí, quando ele chega, o clima já é outro. Eles se abraçam. Você fez alguma besteira? Você causou algum problema de relacionamento? Pede ao Espírito Santo para ir na frente. Agora, tem que ser sincero, você tem que se arrepender. Você tem que entender que você, assim como nada te afasta do amor de Deus, você não pode deixar que nada te afaste das pessoas também. Amém? Caramba, ninguém entendeu. Deixa eu começar de novo aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir que o Espírito Santo toque a sua vida, que você entenda, que você reaja, que você faça o certo. Não cobre o certo, que você faça o certo. Amar. Amém? Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que Tu queres, transmitir o Teu amor, perdoar para ser perdoado, não julgar para não ser julgado com a mesma intensidade que julgamos, Senhor. Ó Pai amado, não permita que isso aconteça, porque, ó Pai amado, já vi tanto Satanás brincar com a vida das pessoas nessas situações, Pai. Tira o radicalismo, Senhor, dos jovens, dos velhos, de todos, Senhor. Tira o radicalismo, Senhor, que nos separa. Nos dá o Teu amor, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo convença aqueles que não estão perdoando, que estão julgando. Depois, Senhor, trabalhe o coração daqueles que foram julgados, Pai, que foram condenados por alguém, Senhor. Trabalhe o coração, em nome de Jesus, faz as alterações, Senhor, as mudanças, as transformações. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor, ó Pai. A não julgar, Senhor. Me ajuda a perdoar mais fácil, Senhor. Ajuda a cada um nas suas famílias, nesse mês em que Satanás faz a festa para separar as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Na minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, Senhor. Ó Pai amado, faz a Tua obra com cada família, Senhor. Muda os relacionamentos, os entendimentos, Senhor. Que seja assim, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém?